Fala galera do Dá Minha Força, agora nós vamos resolver aquelas questões que é certo cair no Enem. Não existe dúvida sobre esse conteúdo, vamos falar de gráficos e tabelas. Essas questões é certo aparecer independente da disciplina, seja física, matemática, química ou biologia, vai aparecer gráfico e se você consegue interpretá-lo de forma coerente, você não vai perder essas questões, tá bom? Vamos pegar o primeiro gráfico do Enem de 2010, diz assim: os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir dos dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas e foram feitos pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, tá? Eis aqui o gráfico. Então nós temos aqui as taxas de desemprego nas regiões metropolitanas em março de 2010. Temos as principais, que são São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federais. Foram feitas somente nessas, tá? Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Questão fácil, pessoal. Olha só, a primeira coisa ele diz que é Porto Alegre, então nós temos que identificar Porto Alegre no nosso gráfico. Aqui nós temos Porto Alegre no nosso gráfico e vimos que em março de 2010 ele bateu em 9,8%. Ou seja, são 9,8% de 250 mil. Então isso é fácil. Sabemos que 9,8% é a mesma coisa de que 9,8 dividido por 100. Então nós temos 9,8 dividido por 100 vezes 250 mil. Se você efetuar, corta um zero aqui com zero, outro zero com outro zero, fazendo essa conta, efetuando essa multiplicação, nós chegamos no valor de 24.500. Letra A. Questão fácil do Enem, interpretação direta, só bastava fazer essa multiplicação e, claro, ter um pouquinho de entendimento de porcentagem, isso você já sabe. Vamos para a próxima questão que diz assim, ó. Acompanhando o crescimento do seu filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. E a partir dos 17, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionado às alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico representa a altura do filho desse casal em função da idade. Um detalhe é que quando uma criança nasce, ela já tem aproximadamente uns 50 centímetros, alguns 46, por aí vai. Vamos adotar 50 centímetros aqui nesse gráfico. E o que ele diz é que de 0 a 10 anos, você tem de forma mais rápida, você tem uma variação mais rápida, ou seja, então tem um crescimento aí mais rápido. Ele diz que dos 10 aos 17, a coisa já não está tão rápido como do 0 aos 10 e dos 17 em diante bem devagar. Então, vamos pegar os gráficos, vamos interpretar em função dessas informações. Não sei se você consegue observar, mas já vamos ver o primeiro gráfico que ele diz aqui. Ó. Aqui está dando o crescimento e aqui por idade de 0 a 10. Está aqui ó, de 0 a 10, aqui é onde ele nasce já com 50 centímetros. As absurdas, a gente já vê que a letra E é muito absurda, porque ele vai trabalhando com degrau e não faz nenhum sentido isso. Mas aqui, ó, ele diz que na letra A, de 0 a 10, ele vai de forma bem rápida. Mas dos 10 aos 17, nem tão rápida quanto, e depois vai diminuindo gradativamente. Bom, a letra A já diz tudo, essa é a opção certa. Então, se você for observar as outras, você vê que dos 10 a 17, na letra B, não respeita nenhum crescimento, continua constante. A letra C é totalmente absurda, não faz nenhum sentido isso. A letra A, B, C e D, a letra D, ele diz que do 0 ao 10 ele cresceu, depois ele tem aqui, ó, tá parado. A criança nessa idade de 10 anos cresce tudo, depois dos 10 a 17, esse gráfico está inconsistente e a letra E também. Vamos para mais um gráfico, pessoal. Esse gráfico aqui, ele diz assim, olha só. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia pode ser comprado por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, que representam o preço M pago em reais pela compra de N em quilogramas desse produto
Olha só, interessante. Então nós queremos saber, ele está dizendo aqui que antigamente a gente comprava por uma dúzia, agora a gente está pagando por quilograma daquilo ali. E disse também que o preço é pago em N reais, tá? Na compra de N quilogramas. Então, olha só, você concorda comigo? Se você comprar aqui 1 quilograma, você vai pagar 1,75. Se você comprar 2 quilogramas, você vai pagar 2 vezes 1,75. 3 quilogramas, você vai pagar 3 vezes 1,75. Então, se você comprar N quilogramas, você vai pagar exatamente N 1 vezes 75. Olhando para o que nós estamos desenvolvendo, ele quer saber quanto você vai pagar. Isso aqui, quanto você vai pagar, é o M. Então, M, observamos que isso aqui tem cara de uma função que do primeiro grau, uma função linear, onde o termo B é igual a zero, lembrando que B é quando corta o eixo Y, quando X ou N, nesse caso, é igual a zero. Olhando para isso aqui, a única opção que nós temos que representa essa função é a letra E. Beleza, galera? Olha como é que é fácil essas questões, como é que são fáceis essas questões. Vamos para mais uma questão e ela diz assim, olha... O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representava a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram... Questão fácil, estamos no ano de 2011, temos que procurar o maior pico e o menor pico. Já olhando para esse gráfico, a gente vê que o maior pico está aqui, é a maior venda, e o menor pico está aqui. A resposta, nós temos que procurar o maior e menor, é exatamente junho e agosto. Letra E, junho e agosto. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Essa questão é uma questão que, de gráfico, ela requer um pouquinho mais de interpretação, mas nada de absurdo. Olha lá. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilogramas quadrados. Comparando, tá, pessoal? Isso aqui não, isso aqui é junto. Comparando, é junto desse camarada aqui, tá? Comparando dados dos anos de 95 até 2007, os dados correspondem aos meses de julho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas do Oceano Escuro, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento no Ártico, ocasionando o derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Olha aqui. Nós temos 95, 98, 2000, 2005, 2007. Só pelo seu conhecimento, dos noticiários, do que você lê, você já sabe que à medida dos anos o planeta está mais aquecido, significa que o Ártico está derretendo. Você já pode entender, só por essa lógica, já vê que 2007 seria a resposta, tá bom? Mas se você quiser ver em termos geográficos, nós temos o seguinte... Se você olhar aqui em 2007, tinha uma extensão de gelo, esse valor, estamos falando aqui de quilômetros, de milhões de quilômetros, 12 milhões de quilômetros. Isso aqui em junho. Quando chega em setembro, está próximo de 5 milhões de quilômetros. Então você já vê que 2007 realmente é a resposta, independente se você tem esse conhecimento ou não. Então mais uma questão aí que requer um pouco de interpretação. Se você marcar bobeira, você poderia perder essa questão. Mais uma, galera, vamos lá. Essa questão diz que certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750, mais uma comissão de R$ 3 por cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, a sua comissão passa a ser de R$ 9 por cada produto vendido, a partir do produto 101, beleza? Com essa informação, o gráfico que representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos é... Olha aqui, uma coisa que nós sabemos é que o salário fixo do cara é R$ 750, mais R$ 3 vezes, vou colocar X,
que é o produto vendido, tá? X é o produto vendido, tá aqui. Produto vendido. Só que se esse número vai até 100, depois de 100 ele começa a ficar assim, ó. Ele continua ganhando R$ 750, só que mais 9 vezes o produto vendido dali em diante. Então você vê que esse gráfico ele tem um determinado comportamento. O que acontece? Você vendeu mais 100, você passa a ganhar mais. Então esse gráfico tem que aumentar a partir desse valor. Vamos olhar para os gráficos. Olhando para esse gráfico, a letra A é uma reta que vai embora a partir do valor 100, que é esse valor aqui. A partir do valor 100, nada acontece. Observe que na letra B, ele quando chega no valor 100, ele vem subir e desce, ele começa a descer para cá. Não faz sentido a letra B. A C, muito menos, porque ele vem constante, é como se não considerasse os R$3 dele. Não faz sentido. A letra D, muito menos. Mas olha a letra E. A letra E diz que de 750 ele começou a vender, ele começou a ganhar comissão. Quando chegou em 100, ele ganha mais. Então o gráfico tende a subir. Logo, a resposta é a letra E. Valeu, galera. Muito obrigado, fortes abraços e até a próxima aula. Valeu!